momento importante do nosso programa. Toda semana agora nós estaremos aqui com alguém da equipe, né, de saúde de Mococa para trazer as informações aí, nos atualizar dos casos de Covid-19 em Mococa, para a gente saber, né, estar atualizados aí sobre a situação mesmo dessa pandemia em Mococa. E hoje, é claro, a doutora Joana Barreto Jones, que é, né, a coordenadora de Vigilância em Saúde, está aqui ao vivo com a gente no estúdio da Band. Boa tarde para você, doutora Joana, tudo bem? Boa tarde, tô bem, e você? Tudo bem também. Doutora, explica um pouquinho pra gente, né, dos casos, como está a situação do Covid-19 em Mococa, o número de casos, né? Se tem gente na UTI, se não tem gente em quarentena em casa, como que tá a situação? São até o boletim de quarta-feira, 58. Hoje eu ainda não encerrei o boletim, então não vou dar o número definitivo, mas vai aumentar um pouquinho. Deve então chegar. Tem novos casos em Mococa. Tem novos casos, mas não tanto quanto foi de quarta-feira, que subiu. Foram 10 casos, assim, de um dia para o outro, e assustou bastante as pessoas. Hoje deve ter mais 2, eu imagino, que era o que tinha até a hora que eu saí de lá. Aí a gente senta e juntos a gente fecha um novo boletim no final do dia, né? Então, o que chama atenção é que toda semana tem caso novo, né? E 10 casos na quarta foi o seguinte, não foram todos esses casos testados na quarta, né? Porque eles foram notificados para a gente nessa data, né? Foram casos do sistema privado e a maioria deles casos leves, né? Casos ou assintomáticos. Algumas pessoas que testaram e vieram positivo, indicando que tiveram contato com o vírus, né? E o hospital está numa situação tranquila. Até o momento que eu falei no hospital hoje, a UTI não tinha ninguém com suspeita de Covid e tinha 3 casos na enfermaria. E aí, mas isso pode ser que mude um pouco na hora que a gente soltar o boletim mais à tarde, né? Às vezes alguém teve alta, enfim. Então, assim, a questão de vagas hospitalares, ela tá tranquila, tá bem administrada. Não teve nenhum momento que foi necessário recusar nenhum paciente por conta de falta de vagas, que é uma realidade que a gente está vendo nos locais onde a situação sai completamente fora de controle. Só que, por outro lado, a confirmação de casos tem crescido, né? Então, são vários casos, são, né, quase 60, hoje deve chegar a 60 casos confirmados, e tem mostrado, assim, uma tendência crescente. Sempre a gente tem aumento de casos. Então, isso é uma coisa preocupante, porque a gente vê que o vírus está circulando e ele está circulando localmente. Não são só pessoas que viajaram ou que tiveram contato fora. Ele já está em Mococa, né? Ele já está faz tempo, na verdade, né? Mas agora ele continua. Então, não tem motivo para a gente deixar de adotar medidas de controle aí da transmissão do vírus. Sim. Para você, doutora, tá na hora mesmo, né? Você concorda com o pronunciamento do nosso governador do estado, João Dória, de flexibilizar o comércio, as indústrias, né? O país, vamos dizer assim? Na verdade, do governador tirando o comércio, foi só o estado, não o país ainda, né? Acho que a situação tem que ser avaliada em cada local. Aqui eu acho ainda bastante preocupante, né? Mas assim, o decreto, como ele está colocado pelo governador, ele não fala em uma situação de liberou geral. Aliás, é bem ao contrário, né? Então, para os municípios como nós, que estamos na classificação 2 lá, fase 2, são, assim, a gente pode trabalhar com 20% de capacidade. A fase 2 é laranja, tem as cores, laranja, né? É laranja, Isso inclui Mococa, né? Inclui a Grande São Paulo também. E aí é trabalhar com 20% da capacidade, o que é uma coisa difícil de se medir. Mas, com certeza, eu acabei de conversar com a responsável pela vigilância sanitária, então ela vai fiscalizar de acordo com essa norma e aí os estabelecimentos que tiverem, vamos dizer, por exemplo, fila no caixa, entendeu? É sinal de que está trabalhando numa
acima da capacidade que deveria, né? Então, tem que ter algum controle de entrada. Mesmo que isso represente fila na rua. Ah, mas as pessoas vieram. Então, fila na rua. Fila na rua é melhor que um monte de gente lá dentro. Do ponto de vista de transmissão do vírus, faz uma diferença imensa. Porque é o que a gente estava conversando antes de entrar no ar, né? O ambiente ventilado, ele reduz a chance de contaminação. Uma sala fechada aumenta bastante esse risco, né? Então, muda bastante. É melhor que a fila... Que nem os bancos estavam sendo muito criticados porque as pessoas viam as filas. Então, a gente pede, o ideal é que tenha uma distância de 2 metros entre cada pessoa. Né? E o comerciante pode estar fazendo isso do lado de fora, né? Demarcando na calçada. Ele pode controlar a entrada e orientar seus clientes, isso, né? Com certeza. Quando tiver fila. Então, deixa a fila lá fora, respeitando o distanciamento de 2 metros, que é uma distância relativamente segura para quando a pessoa está em repouso. E vai atendendo um por um, conforme o tamanho do comércio. Às vezes dá para entrar 2. Então, depende um pouco. Isso também tem a questão do limite do tamanho. O comércio de rua que está liberado é o que tem menos de 400 metros quadrados. Então, não é qualquer comércio. Então, é o comércio menor. Então, e os escritórios também vão poder funcionar com o controle da capacidade. E, aqui em Mococa, não sei até como é que... Hoje, lá no gabinete, eles vão se reunir para ver como é que vai funcionar essa retomada, né? Então, eu não estou a par ainda dos detalhes de como é que vai ser vamos dizer, o combinado aqui no município. Mas tem a questão dos escritórios também. Então, os escritórios que estão fechados agora podem voltar a funcionar com todos esses cuidados. Então, tem que ter álcool gel, tem que ter controle, não pode ter aglomeração, uso de máscaras, né? Que reduz bastante também a transmissão. Então, tudo isso tem que ser cuidado. Não é liberou geral, não é voltar ao normal. Não existe normal ainda. Não tem a menor chance da gente falar que está tudo voltando ao normal, porque não é o caso ainda, com essa quantidade de transmissão de casos novos que a gente tem. Cresceu muito, então, esse número de casos, né, nos últimos dias. Acho que essa semana teve um aumento grande, né, de casos. E acho que nós temos o grande privilégio de ter um hospital que está bem estruturado. E em nenhum momento teve que recusar vagas, né? Mas a gente não pode abusar. Porque se todo mundo resolver pegar esse vírus, o coronavírus, no mesmo mês, aí a gente tem uma demanda grande demais que o hospital pode não... Nós temos alguém na UTI, doutora? Não. Hoje nenhum. Com suspeita de Covid, não. Pelo menos até meio-dia, que foi a hora que eu atualizei essa informação. Uma notícia boa. Uma notícia boa. Doutora, para você, Mococa, então, está numa situação ainda de risco ou não? Tá numa situação de risco, porque tem transmissão. E tem algumas medidas que foram adotadas logo no começo da pandemia, que é a suspensão dos grandes eventos, com um número muito grande de pessoas, e a suspensão das aulas. Então, essas duas medidas, elas, assim, comprovadamente, elas já geram um impacto grande no número de casos. Mas, lógico, sozinhas não dá para controlar tudo. Tem a questão que continua acontecendo no município, que é a questão das famílias se encontrarem. E isso a gente não controla com lei. A gente tem que controlar na conversa. Então, evitar os encontros familiares, porque isso já está comprovado que eles favorecem a transmissão. Então, cada um no seu núcleo, a gente pede para as pessoas se comunicarem com as tecnologias que existem, né, para matar a saudade da avó, principalmente, né? E tios, então aquela coisa da gente se reunir no domingo, fazer aquele churrasco grande ou aquela macarronada da mama e juntar todo mundo, infelizmente ela tem que estar suspensa nesse momento, né? E a gente voltar a ter isso no momento que isso represente mais segurança. Porque os jovens, com muita frequência, são assintomáticos. Então não tem sintoma nenhum, mas pode transmitir o coronavírus para uma pessoa de risco, né? Então, essa que é a grande preocupação. A letalidade, ela é maior no grupo dos idosos,
mas ela também existe no grupo dos adultos, jovens, em todos os grupos etários, né? Então, assim, qualquer pessoa pode morrer. Então, não é uma... Mas o risco é muito maior para uma pessoa idosa, né? Mas isso não quer dizer também que não vai ter idoso assintomático. Tem também, tá? Idoso, Sim. a gente já viu, sabe? 80 anos, contato e estava positivo, assintomático, estava ótimo. Então tem também, né? Essa doença, ela é muito eficaz no sentido de transmissão por ela ter um grupo de pessoas que vão ter sintomas muito leves. Porque, por exemplo, ebola, lá na África, era uma doença muito letal, mas a pessoa pegava o vírus ebola e se sentia tão mal e porcamente, tão péssimo, que já caía de cama e não aguentava fazer outra coisa que não fosse procurar uma assistência à saúde, né? Então ela não saía por aí transmitindo em festa em encontros de domingo, Sim. em festas de família. O coronavírus não, ele pode fazer isso. A pessoa pode estar com pouquíssimos sintomas, que a gente tem visto isso também, sabe? A pessoa tem um pouquinho de tosse, uma coriza, uma dor de cabeça, ela pensa que é uma alergia, ela pensa que não é nada, e de repente tem alguma piora, faz o exame e é Covid. Ou faz o exame porque é profissional da saúde. A gente tem testado o profissional de saúde com sintoma muito leve. E Sim. muitas vezes vem positivo, para nossa surpresa. Esses exames, doutora, estão sendo feitos aqui em Mococa? Como que estão sendo feitos? Estão sendo feitos, assim, depende do exame, né? Então tem o exame de teste rápido, que é feito nas unidades, a maioria das unidades básicas já faz. É feito nos profissionais de saúde e segurança e seus familiares que moram na mesma casa, além dos pacientes idosos. Todos os que têm sintomas. Então, Sim. a gente não testa os assintomáticos, né? Então, esse é feito nas unidades. Os laboratórios privados também têm feito e algumas pessoas vão lá e pagam porque querem fazer. E tem sido uma valiosa contribuição para a gente também, muito importante, porque os laboratórios privados também notificam a vigilância, então esses dados chegam para a gente. E o exame de PCR, que é aquele que põe o cotonete no nariz e na boca, ele é feito nos casos graves, internados, e quando chega no começo dos sintomas, a gente faz para os profissionais da saúde também. Sim. E esses vão ou para o LUTS ou para um laboratório de apoio lá em Pirassununga, que tem feito para a gente. Esse é um exame mais específico, vamos dizer, porque ele vê a presença do vírus. Sim. Diferente do teste rápido, que ele vê a resposta de cada um ao vírus, né? Então o teste rápido, ele é menos, vamos dizer, menos específico, né? Ele pode dar reação cruzada com outros vírus e tal. Doutora, aqui a gente fala, são quase 60 casos confirmados em Mococa até agora, Isso. mas lembrando que a maioria já estão curados, é isso? A maioria, mais da metade, 30, tinha a última contagem, se não me engano, eram 34. Tem vários que já estão no final daquele período de quarentena. E às vezes a gente faz o teste rápido. Então isso é uma coisa que às vezes chega pra gente, né? A pessoa tem sintoma no começo de abril. E ela faz o teste rápido dia 30 de abril. Aí já passou um mês, vem positivo. Porque ele fica positivo por um tempo. Então a pessoa faz o diagnóstico naquele momento, teve sintomas antes. Ela não precisa mais ficar de quarentena, porque o período que ela transmitia já passou. E aí, às vezes, isso vaza, alguém fica sabendo, e em cidade interior você sabe como é. Aí as pessoas são perseguidas, aquela coisa. Então, só a gente pede cuidado com isso. Então, quem assinou um termo de quarentena, que está orientado a ficar em casa, fique direitinho. Mas, por outro lado, muita gente já teve Covid, já sarou e pode circular pela cidade. Não tem nenhum impedimento. Sim. Para encerrar aqui, doutora, quais são os cuidados que a gente deve tomar? Porque com a máscara, né, e tudo mais, a gente vê aí profissionais da saúde também com Covid-19. Então é muito preocupante como a gente usa esses materiais também e tudo mais, né? Os cuidados da população geral, eles são um pouco diferentes dos cuidados do profissional de saúde. Justamente porque os profissionais têm um risco maior para a infecção desse coronavírus, porque atendem a pessoa doente que está eliminando muito vírus. Então tem um cuidado, por exemplo, a máscara que eu estou usando é porque eu estava trabalhando, é uma máscara que eu uso no trabalho, uma máscara descartável,
que eu vou, a hora que terminar o meu serviço, eu vou jogar fora, descartar e colocar a minha de pano, que é a que eu circulo em casa, circulo na rua, enfim. Essa máscara de pano que a população geral tem em casa, ela tem que ser lavada a cada uso. Então usou, é bom ter um baldinho lá com sabão e vai deixando de molho algumas máscaras, juntou. É bom tem que ter mais que uma, tem que ter várias para poder lavar. E na próxima vez que sair, então a pessoa que trabalha no comércio, que estava quietinha em casa, ela vai ter que ter algumas máscaras, né? Para ela poder lavar diariamente essa máscara. E se ela trabalha 2 períodos, de manhã e à tarde, depois do almoço, ela vai tirar para comer em casa ou em algum local sozinha. E depois ela vai ter que pôr uma limpa. Ela não vai poder pôr aquela mesma que ela usou a manhã inteira. Então tem que ter esse cuidado, essa lavagem frequente. Então isso é uma das preocupações, por exemplo, com a volta do comércio. Então tem que Até a gente viu alguns comércios, né, de açougue, farmácia, alguns lugares estão usando luvas também, né, doutora? Luva é um perigo, porque às vezes a pessoa relaxa um pouco aquela luva e ela fica agindo, às vezes até mesmo para tirar ela, né? Da situação é melhor ter a mão livre e higienizada frequentemente. Então, as mulheres estão acostumadas a usar anel, é melhor não usar anéis para ficar mais fácil fazer a limpeza das mãos várias vezes por dia. E aí faz a lavagem das mãos frequente e o uso do álcool gel na hora que não dá para lavar. Então, usa o álcool gel 2, 3 vezes. Então, toda vez que pegar num dinheiro, então, por exemplo, está no comércio, vai pegar em dinheiro, vai pegar numa roupa que o cliente vai pegar também. Então, tudo isso é uma situação de risco de contágio. Fez tudo isso, pode usar álcool gel entre um atendimento e outro, mas usou 2, 3 vezes o álcool gel, a mão vai ficando muito melada e é bom lavar com sabão. Aí tira todo aquele álcool e começa tudo novamente. Sim. Né? Então tem que ter, a máscara tem que ser trocada, tem que ser higienizada todo dia, né? Então tem que lavar sempre. Então é uma série de cuidados, o cuidado para voltar para casa, né? Você falou de alguns comércios aí, tipo açougue e farmácia, que são essenciais e que não pararam de funcionar, né? Mas agora existe a possibilidade de que voltem alguns que estavam parados, ou que deveriam estar parados, porque a gente sabe que nem todo mundo respeitou as orientações. Então houve, né, aquele momento de fiscalização mais intensa, mas a fiscalização ela vai acontecer, né? E para ver exatamente se as pessoas estão cumprindo as normas decretadas, né? E que são muito rigorosas, não é de forma nenhuma um liberou geral, tá tudo voltando ao normal. A gente tem visto crianças na rua, eu estava falando até com a vigilância, criança junto num comércio é um problema muito sério, criança pequena principalmente. Porque a criança pequena, ela não aguenta ficar muito tempo de máscara e ela toca nas coisas, ela deita no chão. E isso é um risco enorme de exposição para a criança, para um momento que a gente está tendo uma pandemia. E ela pode se contaminar, ficar doente, ter problemas sérios, né? Não é tão arriscado quanto num adulto, mas também tem casos graves em crianças. E aí também ela pode levar para casa, levar para um avô, que às vezes é o cuidador. Com muita frequência é o avô que cuida daquela criança, para a mãe poder trabalhar. Então, a volta, vamos dizer, de alguns serviços a funcionar vai repercutir em um monte de coisa, até no cuidado das crianças pequenas, né? Muitas vezes essa coisa da criança ter que voltar a ficar com o avô, né? Então, sempre que a gente favorece a situação de contato, é uma preocupação, então é um alerta. Então, lógico, a decisão de como é que isso vai acontecer é da gestão do município, é do prefeito, lá do gabinete, mas a gente fica sempre muito atento, preocupado em fornecer informações, né, informações de dados, de número de casos, como é que estão as coisas acontecendo, para que eles possam tomar as decisões e também muitas vezes se preparar para as consequências também. Com certeza. Outra coisa que eu queria falar, que a semana que vem, ainda não sei exatamente que dia, a gente vai inaugurar o centro de atendimento para a Covid-19. Sim. Um centro específico para isso, que a intenção é tirar o paciente com suspeita de síndrome gripal das outras unidades. Sim. Ele vai para um lugar que tem uma equipe já paramentada, preparada para
para atender esse paciente. E aí as outras unidades vão ter um pouco mais de segurança para atender a rotina da hipertensão, diabetes, gestante, tudo mais, né? Sem ter que ficar, troca de roupa, volta, tira para alimentação, põe de novo. Com certeza. Que é uma complicação nas unidades pequenas, né? Então, deve, lá para quarta-feira, assim, deve estar inaugurando, espero que inaugure, porque para a gente na vigilância é muito importante também ter esse centro, que aí essa testagem que você perguntou, né? Onde vai testar? A gente vai centralizar também lá. Então, o teste de profissional de saúde, tudo vai para essa unidade, né? Vai colher esse material, acompanhar esse profissional que está doente, muitas vezes, né? Alguns assintomáticos, mas outros também têm doenças mais graves, às vezes exigem internação. Então, é uma preocupação grande de acompanhar essas pessoas. Então, nós estamos aqui na maior torcida para ver se isso dá certo de inaugurar, mas a equipe já está contratada, a gente já se reuniu hoje, já conversamos um pouco, iniciamos um treinamento que vai continuar semana que vem. Ah, que bom. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Pode deixar um recado aí, né? Pedir, eu acho, para a população aí respeitar, né? Usar máscara e respeitar todos esses decretos aí, tanto estadual como da prefeitura. Isso, exatamente o recado. E eu vou repetir um recado que eu falei ontem com o pessoal da OAB, que a gente fez uma live, que é assim, o que causa a crise econômica não são as medidas sanitárias, é a pandemia em si. Então, quanto mais a gente acertar nas medidas sanitárias, ou seja, quanto melhor a gente conseguir controlar para que menos pessoas fiquem doentes, para que menos pessoas usem serviço de saúde, aí menor vai ser o impacto na economia. Então, acho que tem uma confusão muito grande que as pessoas fazem e acham que a culpa da crise é da quarentena. Não, a culpa da crise não é da quarentena, é da pandemia, né? Então, assim, esse vírus, sinceramente, não tem lado bom. Eu sempre falo isso. Não tem lado bom do vírus, é muito ruim a gente ter uma situação, mas enfim, ela está aí, ela aconteceu, é uma realidade, então a gente tem que enfrentar da melhor maneira e reduzir e amparar os mais necessitados e entender que não é uma fase fácil, é tudo muito difícil, a gente quer voltar para a normalidade, mas a normalidade vai demorar e quando ela voltar, ela será diferente. Não vai ser esqueçam janeiro desse ano, né? Não vai ser como era em janeiro, quando a gente achava que o problema era só da China. A gente vai ter que se adaptar a uma nova realidade. O Ricardo aqui está comentando na nossa live aqui, doutora, ele disse que acha muito risco e uma loucura enorme essa flexibilização. É a opinião dele aqui. Ele disse que assistiu hoje a entrevista do Dr. Sérgio Zanetta, especialista e professor do Hospital das Clínicas da USP. Eu acho preocupante também, eu fico bem preocupada e até assim, inclusive a gente fica se preparando para o impacto que isso pode representar para a gente, né, para os profissionais de saúde, porque a gente sabe que tem pressão para todo lado, tem vários setores da sociedade, cada um com uma ideia diferente. O setor saúde é aquele que mais quer segurar, né? E então assim, eu fico preocupada também. E vamos ver qual vai ser o tamanho do impacto, que depende um pouco também do quanto cada pessoa vai ter consciência de respeitar as normas, né, nesse momento de sair para a rua, né? O que a gente tem visto que tá difícil, né? Não é uma coisa que tá... O brasileiro não tem muita facilidade em seguir normas. Tem complicado. Um pouquinho de dificuldade. Doutora, semana que vem, então, a gente volta, tá? Para falar mais um pouquinho aí do Covid-19, a situação no município e como vem sendo o trabalho da equipe de saúde, que a gente sabe que é um trabalho árduo também, né? E da prefeitura. E é claro, atualizando aqui, então, são quase 60 casos confirmados, mas mais da metade já estão curados em Mococa, é isso. É isso. Então tá bom. Tá. Doutora Joana, muito obrigada pela sua participação. Semana que vem estamos de volta. Eu que agradeço. Muito obrigada. É isso aí, a gente continua aqui com o Manhã Show. Com o Manhã Show não, gente, que tamo junto. Faz o programa